Acho que fica também um recado para quem criticou Emiliano Martinez sem nem ter chegado. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora falar sobre aquela vitória importantíssima do Palmeiras diante do Fortaleza fora de casa lá no Castelão. Mais um tabu quebrado. Quebrou contra o Inter ontem, contra o Fortaleza no Brasileiro desde 2023, que o Fortaleza não perdia no Castelão e o Palmeiras conseguiu quebrar esse tabu. E como eu falei, gente, já abri o vídeo aqui falando sobre essa vitória que foi, além de muito importante, foi uma vitória daquelas para engrenar ainda mais, para juntar ainda mais, o grupo se fortalecer ainda mais, para se construir em todos os fatores de rendimento, tanto mental, físico, técnico, tático, ou seja, aquela vitória que faz do time um time ainda mais competitivo, ainda mais coeso, ainda mais forte para aguentar esse tanto de campeonato que tem, esse calendário extremamente apertado aqui no Brasil. Eu acho que eu não consigo exaltar um aqui que foi melhor, a gente pode, claro que dá, né? Porque eu acho que o Everton a gente precisa deixar um capítulo à parte nesse vídeo, porque para mim ele foi o mais decisivo, podemos dizer, para garantir essa vitória. Mas falando do time, eu não consigo falar um que foi melhor do que o outro, porque eu acho que o Palmeiras jogou definitivamente como um time coletivo, que é a sua identidade. É claro que a gente precisa também destacar o Facundo, que é impressionante o quanto o Facundo corre nesse jogo. E não corre sem consciência, tá? Corre de uma forma extremamente consciente, sabe o que tá fazendo dentro do campo, tá em todos os lados do campo, foi oportunista mais uma vez, decisivo mais uma vez, estava na hora e no lugar certo mais uma vez. É por isso que eu falo, muito fácil falar, ele corre muito, ele entrega, tá, só que você precisa saber correr, você precisa ter consciência ao correr, você precisa saber aonde você precisa estar na hora certa, no lugar certo. E foi mais uma vez o que aconteceu, já tinha sido decisivo contra o Internacional fora de casa no Beira-Rio, e ontem mais uma vez, Flaco Lopes muito bem também. Esse é o gol de um típico centroavante que vai para cima e que finaliza de acordo com a sua posição de ofício, de acordo com um centroavante. Finalizou muito bem, correu, tentava buscar a bola, buscava o jogo, voltava para recuperar a bola, voltava para a defesa, voltava para recomposição defensiva e também se fazia presente na pequena área, no ataque, se projetava. A gente pode falar do Richard Rios, que tem feito jogos absurdos, gente. O que o Richard Rios está jogando com a camisa do Palmeiras é um absurdo. Também está em todos os lugares. Recomposição defensiva tem ido muito bem, se apresenta no ataque, cai mais pela direita, mas também quando precisa tá pela esquerda, é o suporte do Emiliano Martinez. O Martinez muito bem, que vontade, que raça, sabe? Que categoria ao desarmar os adversários. Tem ido bem demais. Né? Então, assim, eu acho que seria muito injusto a nossa zaga também, o Gustavo Gomes jogando muito, o Mikael jogando muito. É um time que sim, dá para ver que oscilou em alguns momentos durante o jogo, mas não perdeu a solidez, não perdeu essa consistência, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E é isso que a gente consegue ver, a gente consegue enxergar e definir um time maduro, um time consistente, um time resiliente, que persiste, não desiste, que resiste. Então a gente tem visto esse Palmeiras diferente por conta dessa reformulação, tem apresentado repertório, apresenta repertório por hora na transição física, muitas vezes cadencia a bola, tem jogadas ensaiadas, jogadas trabalhadas, ou seja, o repertório tem sido apresentado e também tem se defendido muito bem. Então é um time que tem uma resiliência acima da média. Então, como eu falei, tem apresentado esse repertório novo, tem uma cara nova, uma forma de jogar diferente dos anos anteriores, por conta de muitas peças, né, que chegaram e outras saíram, precisou de uma adaptação, mas com a mesma identidade de sempre, aquele time cascudo, aquele time
que é resiliente, aquele time que persiste, que resiste, aquele time mentalmente muito forte. A gente tem um tema principal aqui que eu quero destacar com vocês, que eu quero conversar com vocês sobre o Everton, que para mim ele foi extremamente decisivo e para mim ele foi o melhor do jogo, o melhor da partida. O Everton, ele aparece nos momentos certos, ele aparece nos momentos que ele é mais exigido. E eu falo dessa construção mental lá na minha análise do Instagram, mas eu quero trazer para cá também. Então eu vou passar, obviamente não vou passar as imagens porque ele deu uma entrevista no pós-jogo para o Premier, mas eu vou deixar o áudio com vocês, a gente vai escutar junto e a gente volta a conversar em seguida. Mesmo não passando as imagens, todos os créditos para a Sport TV Premier. Eu vi bastante pênalti do Lucero, tentei mexer com ele ali um pouco antes do pênalti também, que foi uma coisa que geralmente eu não fazia. E hoje eu tive esse desejo de poder mexer um pouco com ele. A gente sabe que é finalzinho de jogo, para ele também não é fácil. Bater um pênalti, ele também não estava totalmente confortável. Então tentar mexer com ele, induzir, apontar, acho que mexer um pouco ali com ele. Bom, vocês viram aí o que o Everton falou, né? Pelo menos na minha visão, pela fala dele, ficou claro que ele tentou algo novo, que ele tentou algo diferente. Felizmente para nós palmeirenses deu certo porque ele pegou o pênalti. Mas é o que eu sempre falo aqui, né, gente? Eu uso muito essa frase porque eu acredito muito nisso. Como exigir resultados diferentes com as mesmas atitudes. E também é por isso que eu valorizo muito a mudança de comportamento no futebol. E é por isso também que eu valorizo ainda mais esse trabalho mental que é feito no Palmeiras. Por quê? Porque a força mental, ela é feita através de uma construção. E a partir de então, você se fortalece para se sentir mais confortável, sobretudo nesses momentos de pressão, momentos de desconforto. Acho que a gente precisa pontuar aqui também, gente, que o Everton ele foi bastante criticado há pouco tempo, né? E mais uma vez aqui eu falo sobre os excessos, algo que definitivamente eu não compactuo. Mas ainda assim, eu percebo que o Everton ele assumiu suas falhas, entendeu seus erros e o mais importante, deu uma resposta através das suas próprias ações. Ele foi extremamente decisivo naquele monótono empate de 0-0 contra o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão. Foi decisivo contra o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio. E ontem, mais uma vez, extremamente decisivo e ele pegou o pênalti que garantiu a vitória do Palmeiras diante do Fortaleza lá no Castelão. E assim, gente, o que eu quero falar para vocês nesse novo momento do Palmeiras é que isso sirva de reflexão para todo mundo e principalmente para não definir ninguém que já se provou, se comprovou e que se superou tantas vezes por conta de um erro. Eu acho que a gente não pode colocar as pessoas em uma prateleira ou na outra. Ou ele é bom ou ele é ruim. Por isso que eu prezo tanto pelo equilíbrio na minha análise. Por isso que eu prezo tanto por analisar de uma forma macro, não de uma forma em foco, analisar de uma forma holística, né? Pegar todos os pontos, entender, compreender todos os pontos, analisar o ser humano não somente pelo seu erro, mas sim, como eu falei, de uma forma holística. Então, mais uma vez, que esse momento bom do Palmeiras sirva de reflexão para quando os momentos ruins chegarem, porque eles vão chegar, as derrotas virão. A torcida envolve muita paixão por um clube, né? Muito amor por um clube. Então, muitas vezes, ter a consciência e pensar, né, analisar de uma forma fria é muito difícil, mas eu acho que esse momento tem servido para enxergar muita coisa. Eu sempre falei aqui para vocês, pelo tanto de investimento que o Palmeiras tem, pelo tanto de recursos, estrutura, qualidade de material humano, sim, não estava entregando o que a gente sabe que poderia e que pode entregar, mas as coisas acontecem, as coisas elas não são para sempre de um mesmo jeito, as coisas mudam, né? A vida é movimento, eu falo muito isso para vocês, e por trás disso não adianta não ter um trabalho consistente, coeso, tem,
Isso no Palmeiras tem, com isso eu não me preocupo. O tempo, muitas vezes, ele é o senhor da razão. Isso é sinônimo de que o Palmeiras vai ser campeão de tudo? Não, claro que não. Mas eu acho que a gente tem sim visto em campo o reflexo desse trabalho longevo, esse trabalho forte, esse trabalho consistente, regular, esse trabalho de tantos anos que é feito e não é uma temporada abaixo ou um campeonato que o Palmeiras não se sagrou campeão, que tudo isso precisa ir por água abaixo, que tudo isso precisa acabar, que tudo isso precisa mudar, manda todo mundo embora, nada presta, nada tá certo. Vocês sabem como eu penso, vocês sabem a minha linha de raciocínio. Novamente, isso quer dizer que o Palmeiras vai ser campeão? Isso quer dizer que o Palmeiras não vai mais perder? Isso quer dizer que o Abel não vai mal em algum jogo, em alguma substituição, fazer decisões erradas, decisões que não são acertadas? Não, né? Somos todos seres humanos, todo mundo erra, todo mundo está aqui para errar, para aprender com seus erros e seguir. Né? Mas eu acho que não é por isso que precisa tudo se acabar, manda todo mundo embora, nada presta, manda o time inteiro embora. Não. Né? E acho que fica também um recado para quem criticou Emiliano Martinez sem nem ter chegado. Né? Emiliano Martinez, Felipe Anderson, que muita gente decretou que não tinha mais jeito, que ele não iria mais jogar a bola pelo Palmeiras, e outros tantos aí que a gente sabe como parte da torcida do Palmeiras é extremamente polarizada e extremista. Bom, quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante eu saber a sua opinião, o que você pensa. Como eu falo, sem vocês, nada disso aqui faz sentido. E 2 recados que eu falo que são muito importantes para nós, produtores de conteúdo, aqui na plataforma, aqui no YouTube. Primeiro, caiu de paraquedas aqui, não me conhecia, curtiu o meu trabalho, curtiu o vídeo, curtiu o conteúdo, 2 ações. Se inscreve no canal e deixa seu like. Você me ajuda demais. São 2 ações. Primeiro, de graça, não vai levar nem 1 minuto e você me ajuda muito se você curtiu o meu trabalho. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.